Então deixa que nesse momento oferece o teu louvor ao Senhor junto com o departamento da igreja, amém? E tenha certeza que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. Só damos... Som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Em cima de tudo isso que já foi falado, agora a gente vai cantar sobre a bondade do Senhor. Eu sei que os irmãos conhecem a bondade do Senhor. A gente conhece porque a Bíblia fala. Quantas vezes é provado na Bíblia isso, a bondade do Senhor. Mas nós vivemos a bondade do Senhor. Vamos cantar sobre a bondade do Senhor. Novamente essa parte, todo mundo junto. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, desde quando você se levanta, Ele está cuidando de você. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Deus é fiel em todo tempo. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tua doce voz. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e amigo és, e vivo na bondade de Deus. Cante com toda
Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Ele é fiel. Cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Digno é o Senhor de receber toda a honra e toda a glória. Digno é o Senhor porque Ele é bom. Porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ah, se não fossem as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Eu sou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou,
Jesus. Eu queria dizer que nós damos graças ao Senhor. Eu errei a palavra para cantar o coro, mas você tem liberdade nesse momento para cantar o coro juntamente conosco. Adore ao Senhor da maneira que você pode. Tem gente que pode estar de pé, tem gente que não consegue estar de pé. O importante é que você está entregando a sua adoração ao Senhor. Aqueles que podem, cante conosco o coro. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido. Glória a Deus, aleluia, Jesus querido. Pai querido, Senhor, a tua noiva louvou agora, Senhor, que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Nós somos o povo, Senhor, Pai querido, que levamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que podemos adorar a Ti com o nosso louvor, Senhor. Agora nós apresentamos a vida do Rafael, Senhor. Pai querido, o Senhor já revelou a Tua palavra ao coração do Teu Filho. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Usa o Teu Filho de uma maneira toda especial, Senhor. Aquilo que, não o que queremos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Que a Tua palavra possa, como uma semente, ser lançada e que corações sedentos possam ser encontrados, Senhor. Que possamos dar fruto e que Seu nome seja glorificado, Senhor. Nós pedimos a Ti, abençoa a vida do Rafael, abençoa o Teu Filho, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Senhor, e dependemos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Tome os vossos assentos, fique à vontade, a casa do Pai. Felizes estamos por estarmos aqui na casa do Senhor Jesus para louvá-lo e adorá-lo. Costumo dizer que Deus, ele só nos permite chegar aonde ele tem propósito. Caso ele não tenha propósito, dá tudo errado e a gente nem consegue estar. Mas quando Deus tem um propósito muito especial, antes mesmo de levantarmos da cama pela manhã, Deus já estava projetando uma noite como essa para adorarmos ao seu nome. Então, glória damos a Deus, porque se estamos aqui é porque estamos enxertados ao propósito de Deus. E como de costume, eu nunca vi Deus trazer um crente para o culto com propósito e dispensar da mesma maneira que entra. Sempre sai marcada para a glória de Deus. Você recebe isso? Primeira carta à igreja em Corinto, capítulo de número 1, versículo de número 18. Enquanto você localiza o texto, louva a Deus pela vida do nosso pastor Eliabe, que Deus abençoe a vida desse servo de Deus de uma forma muito especial. Vida da nossa pastora Roseli, sua família. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Beto, Deus abençoe. Obrigado pela recepção de toda a igreja. Deus abençoe também ao nosso pastor Joaquim. Trago a paz dele. Quando recebe, digam amém. Deus abençoe ao servo de Deus também, toda a sua família. Louva a Deus também pela vida de Mozão. Levante a mão assim, Mozão, para todo mundo ver sua beleza. Ela está com cacho agora, irmãos. Ô glória, mistério. Deus abençoe a vida dela. Eu gosto de pregar junto com ela por um único motivo, irmãos. Pergunte para mim, qual é? Ela é pentecostal, irmãos.
crente pentecostal dá glória a Deus, dá aleluia, ainda mais quando é a esposa do pregador, aí tem que dar glória a Deus em dobro, aleluia em dobro. Então louva a Deus pela vida dela. Se a mensagem ficar ruim, você dormir, a paloma te acorda com glória a Deus para Jesus. Primeira carta à igreja em Corinto, capítulo de número 1, versículo de número 18. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, acompanhe comigo na tela o texto, justificando a minha demora, irmãos, melhor dizendo, demorei para chegar, porque estávamos com família lá em casa, familiares. Hoje é aniversário da irmã da Paloma, e a gente fez aquela festa, e até despedir todo mundo. A gente acabou mudando a rota para deixar metade da família em outro canto, mas Deus nos trouxe em paz, isso é bom. Eu louvo a Deus por estar com os irmãos. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, a palavra de Deus. Versículo de número 18 do capítulo de número 1 da primeira carta à igreja em Corinto, que diz assim o texto da palavra do Senhor: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Quero ler o versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo, chamados para serem santos. Quero ler o versículo de número 9. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero ler também o versículo de número 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, meus irmãos? Por gentileza, com a mão direita no seu coração, feche os seus olhos e diga assim comigo: a mensagem da cruz ainda liberta, transforma e salva. Que o Senhor nos dê uma boa palavra, meus irmãos. Queridos amados, acabamos de ler um texto muito conhecido da igreja do Senhor Jesus. Quando lemos a primeira carta à igreja em Corinto, seu capítulo de número 1, aprendemos já de verdade que ela é escrita pelo nosso querido e amigo irmão apóstolo Paulo. Paulo, sabemos que antes de ser Paulo era Saulo, e antes de ser Paulo pregador da palavra, era Saulo perseguidor dos crentes. Deus muda a história dele de perseguidor, Deus transforma ele em um dos maiores missionários que a terra já recebeu. Paulo escreve pelo menos 13 cartas, conhecidas como as 13 cartas paulinas, e uma mais profunda, uma mais linda do que a outra, mas todavia, em todas as cartas, Paulo centrando a mensagem principal a cada igreja, que é a mensagem da cruz, ou a mensagem que Cristo morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou e sobre o trono está. Então, o que aprendemos sobre Paulo é que Paulo é um pregador da cruz. Paulo é um transmissor da mensagem da cruz. E aonde ele entrava, ele transmitia a mensagem da cruz, independente do pecado ou independente da condição, estado da cidade a qual ele entrasse. Paulo prega aqui a igreja em Corinto. Corinto esta que passou por uma grande reforma depois de ser destruída pelo Império Romano. O imperador César levanta novamente a cidade em Corinto, e juntamente com essa reconstrução, Corinto passa por um choque na sua mente, uma confusão de desejos sexuais com religião, ideologias, a ponto de se perder em toda a sua cultura e em toda a sua verdade humana, levantando no meio da cidade 2 templos, um conhecido como templo de Apolo e outro conhecido como templo de Diana, que eram levantados para proclamar ou divulgar ainda mais o homossexualismo, aonde que o apóstolo Paulo bate muito na sua segunda carta à igreja em Corinto. No finalzinho dela você vai perceber que Paulo bate muito nesta tese, que tais situações não permitem com que entremos ao céu. Só que Paulo, ele não se limita ou não teme as condições culturais da cidade. Muito pelo contrário, Paulo tem a concepção de que aonde a mensagem da cruz chega, alguma coisa tem que acontecer. Então, 1 ano e meio
um ano e meio Paulo prega em Corinto. E Paulo pregando um ano e meio em Corinto, Paulo percebe que as pessoas estão se convertendo. E Paulo, percebendo que as pessoas estão se convertendo, a igreja já estava formada, crescendo, a ponto de que todos perceberam que o templo de Apolo estava falindo, o templo de Diana estava falindo, porque quem se prostituía não estava se prostituindo mais. Quem estava perdido no pecado já não estava perdido mais, estava passando por uma reconstrução espiritual. E Paulo entende que o evangelho vai muito além daquilo que possamos imaginar. Então ele deixa a cidade, a igreja formada, e vai para outra cidade. Estando em Éfeso aproximadamente 2 anos, Paulo recebe a visita ou o comunicado da casa de Cloe. A Bíblia vai dizer que quando a família de Cloe comunica a Paulo, o comunicado é muito duro e diz assim: Paulo, você não sabe o que está acontecendo, a igreja está totalmente dividida, os irmãos estão perdidos. Uns estão dizendo que é de Paulo, outros estão dizendo que é de Apolo, uns estão dizendo que é de Cefas, outros estão dizendo que é de Cristo, mas Paulo, o que é que vamos fazer? Aí Paulo automaticamente, irmãos, ele começa a pregar no capítulo de número 1, versículo de número 18, dando ênfase à mensagem da cruz, porque Paulo entende que se uma vez eu sou salvo pela mensagem da cruz, a única coisa que vai me colocar na linha quando eu sair do caminho é a mesma mensagem que um dia me converteu. Então Paulo pensa consigo: peraí, eu preciso lembrá-los de quem morreu na cruz, eu preciso trazer à memória a eles que não fui eu, não foi Apolo, não foi Pedro, simplesmente foi o nosso Cristo. Aí Paulo diz em versículos posteriores ao 18 da seguinte maneira: por acaso fui eu que morri por vós? Por acaso fui eu que passei pela cruz por vós? Então Paulo dá um choque de consciência nos irmãos, dizendo que a mensagem da cruz ainda é o que converte os seus corações e ainda é o que alinha as suas estruturas para entrar nas mansões celestiais. O que a igreja precisa entender é que não devemos ser conduzidos por liturgias humanas ou por modas humanas ou por costumes humanos. A igreja vai entrar no céu mediante a mensagem do Calvário, que é o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Paulo centraliza o capítulo de número 1, a mensagem da cruz. E o que me chama a atenção é que Paulo divide o capítulo em 3 chamadas. Paulo fala de 3 chamadas da cruz. Primeira chamada é a chamada do versículo de número 2. Segunda chamada é a chamada do versículo de número 9. E a terceira chamada é a do versículo de número 31. No versículo de número 2, Paulo fala da chamada à santificação. No versículo de número 9, Paulo fala da chamada à comunhão. E no versículo de número 31, Paulo fala da chamada à glorificação ao nome de Deus. Quando falamos de ser chamados à santificação, precisamos entender que a santificação existe de 3 maneiras em nossa vida: santificação imediata, santificação progressiva e santificação final. E atua na nossa vida em 3 áreas: espírito, corpo e alma. O que Paulo está ensinando à igreja a princípio é que a santificação, ela é imediata. O que é uma santificação imediata? Uma santificação imediata é a santificação regeneradora, aquela que quando levantamos a mão para o céu, já nos convertendo ao Senhor, passamos a ser santificados. É o que Marcos capítulo de número 8, versículo de número 34 nos diz, que aquele que quiser vir após Cristo, necessário é tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz? É negar-se, é se santificar, mas o processo contínuo vem o consequente àquilo que Cristo fala, que é negar-se a si mesmo a cada dia, renunciar às suas vontades. Só que a santificação imediata é o despertar, é eu deixar de estar morto e passar a viver para a glorificação do nome de Deus.
Deus. Então o que é que Paulo está dizendo? Que a cruz, ao nos encontrar, ou nós encontrarmos a cruz, a gente já passa do estado de morto para o estado de vivo. É o que Paulo diz à igreja em Éfeso, capítulo de número 2, versículo de número 5, se não me foge a memória. Paulo diz assim, que estávamos mortos do percurso deste mundo, mas Deus nos vivificou com Cristo, e pela graça a igreja é salva. O que é que você quer dizer, Rafael? Eu quero dizer que a mensagem da cruz é a única mensagem que tira o estado de morto para o estado de vivo. E uma coisa é certa: se eu estava morto e a cruz me deu vida, não há por que viver se não for para a glória daquele que morreu por mim na cruz. Permita-me liberar uma palavra profética sobre você e sobre a tua casa. Eu e você não éramos nada, fomos produzidos diante a pecado, nascemos e concebidos fomos no ventre do pecado, mas a graça de Cristo na cruz do Calvário nos deu um banho de sangue e nos deu acesso e filhos por adoção. Então eu quero te convidar a levantar as mãos para o céu e render pelo menos um glória àquele que morreu por você na cruz. Estávamos em uma condição ou em estado de vida a qual a qual merecíamos, mas a mensagem da cruz foi a mensagem que nos santificou e nos trouxe a vida. É o que aprendemos em segunda carta à igreja em Corinto, capítulo de número 5, versículo de número 17, que agora estando em Cristo, nova criatura a gente é. Todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo para a glória do nome de Deus. Deixa eu correr. Segunda santificação, a progressiva, que não é uma santificação no espírito e nem é uma santificação imediata, porque ela é progressiva, ela é constante, ela é necessário que se permita esperar um pouco mais. É o que aprendemos, é simplesmente o trabalhar da mente, a metanoia, a mudança de comportamento, porque essa santificação acontece mediante a nossa personalidade. E assim como nós não formamos a nossa personalidade do dia para a noite, a gente também não pode mudar ela do dia para a noite. Aí é o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O que é que a cruz faz? Olha aqui, o que é que a cruz faz? A cruz, ela me dá vida, e depois que ela me dá vida, ela me transforma a cada manhã. Oh, aleluia! O que é que a cruz faz? A cruz me tira do estado de morto e me coloca em um estado de vida, aprendendo com Jesus a melhorar a cada dia. Se tem uma coisa que a cruz não forja, é crente pronto e preparado. Não. A cruz, ela te dá vida e consequentemente ela te ensina a melhorar a cada dia. Cada dia ela tira um erro, cada dia ela tira uma falha, cada dia ela tira um erro seu. É por isso que às vezes a gente diz: eu não merecia estar no culto hoje, eu não merecia vir para a igreja hoje, eu não merecia respirar, diante de tudo que eu já fiz, não merecia estar aqui. Mas a cruz faz isso, querido. A cruz crucifica o nosso erro a cada manhã, e a cada deitar ela nos dá esperança para o outro dia, para a gente ser um crente melhor. Qual que é a palavra nessa noite? A palavra é: a cruz te deu vida e agora ela vai te transformar a cada dia. Não existe o passar pela cruz e não enxergar a transformação. Eu costumo dizer que o maior impacto da vida de alguém é passar pela cruz, porque passar pela cruz é o único local onde a gente passa de um jeito e a nossa vida nunca mais é a mesma. Tem alguém aí que já passou pela cruz? Tem alguém aí que já passou pela cruz? Tem alguém aí que já passou pela cruz mesmo? Porque a cruz, ela exige transformação.
A cruz, ela exige mudança. A cruz, ela exige que você renuncie a si mesmo. Ah, Rafael, mas eu nasci assim, eu vim para cá assim, eu vou morrer assim. Quando eu cheguei aqui, eu fui o primeiro. Quando eu entrei aqui, eu vou continuar desse jeito, porque eu sou assim. Não, querido. Quem passa pela cruz não tem personalidade forte. Quem passa pela cruz tem que se humilhar perante ela e ter a vida transformada. Ah não, mas ninguém muda o meu jeito. Ah não, mas eu não vou mudar para entrar no grupo. Ah não, mas eu não vou mudar para cantar na igreja, para pregar na igreja, para congregar aqui. Querido, se você passou pela cruz, é necessário a transformação. A cruz é mansidão, a cruz é temperância. Você responde o teu patrão na tua empresa, mas na igreja a gente precisa aprender que quando a gente passa pela cruz, a gente é manso e humilde de coração. Prova para mim, eu provo. Porque meu irmão Pedro era antes da cruz. Antes da cruz, ele queria matar Malco. Arrancou da espada, acertou-lhe a orelha, mas com a intenção de arrancar o pescoço. Depois da cruz, pegou a espada de 2 gumes, abriu a boca na porta do cenáculo, e com a espada que era de morte passou a ser de vida, ele pregou. E 3.000 almas receberam Jesus. É pouco, é pouco. Antes da cruz, Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Depois da cruz, Jesus olhou para ele e falou assim: apacenta minhas ovelhas, cuida do meu povo, Lebai de Orécia. Eu não sei qual é a mensagem que você queria ouvir nessa noite, mas a resposta de Deus para você é: vem para perto da cruz, caminha para perto da cruz, porque perto da cruz eu te mudo, eu te transformo, eu te restauro e te faço uma nova criatura. Isso é a santificação progressiva. Isso é a santificação contínua. E a terceira santificação, que é a santificação final, o que o meu espírito, ao mesmo tempo que se entristece, ele se alegra. Ao mesmo tempo que ele se fere, ele se regozija. Porque procurando na palavra de Deus, a santificação final é aquela que vai destruir a carne, irmãos. E em vida aqui na terra, isso aqui é assustador de dizer, mas é verdade, em vida aqui na terra, não somos capazes de vencer essa matéria. Todo dia ela grita pelo pecado, todo dia ela chama pelo pecado. O culto pode ser o mais profético, a gente recebe poder, mas em alguns instantes a gente percebe que já está pecando de novo. Aí sabe qual é o conselho de Paulo? Não dá para vencer a carne. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 27. Já que não dá para vencer, eu subjugo ela a cada dia, reduzo a ela a servidão, a fim de que, pregando a vocês, eu mesmo não tropece nas minhas próprias palavras. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo: se não dá para vencer, dá para matar ela aos poucos, dá para diminuir a vontade dela. E como é que eu diminuo a vontade da carne? Orando mais. Ai, de oramaia, sionemaia. Consagrando mais, jejuando mais, lendo mais a palavra. A pergunta é: como é que está o seu estado de carne aí agora? Será que a carne prevaleceu?
Será que a carne tem prevalecido e quase você não veio para o culto? Ou será que pela manhã você diz, hoje tem escola dominical, hoje tem ensaio com não sei quem, glória a Deus que eu vou estar no culto hoje adorando ao Senhor. Você disse, meu domingo está corrido, não quero ir para o culto, senão vou perder tudo. Alabai de Orécia. Deus está dizendo para você, maltrate a sua carne, abata a vontade dela, reduza a vontade dela e fortifique o teu espírito. A maior resposta de Deus para a vida de um ser humano é Deus mostrar a sua condição de pecado para que ele se arrependa e volte ao caminho da santificação, porque sem esse caminho nunca veremos a Deus. Só que eu dou glória, porque ao mesmo tempo que eu aprendo que vencer a carne em terra é praticamente impossível, eu dou glória porque a minha condição aqui não me permite ou não me limita de entrar no céu. Porque o próprio Paulo vai dizer na primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 15, versículo 50: um mistério foi me dado e me revelado. Paulo está dizendo que nem todo mundo vai morrer. Isso aqui é mensagem para quem quer ir para o céu, irmãos. Nem todo mundo vai morrer. O que é que Paulo está dizendo? Possa ser que quando Jesus voltar mesmo, a gente esteja vivo. Possa ser que a minha geração não veja isso. Mas possa ser que quando acabar o culto, querido, nem em casa a gente chegue. Alai de Orécio, onde é baia. Andoremaia sumida que ela é vorga. A igreja tem perdido essa esperança, mas até as maiores empresas, com as melhores aeronaves, elas têm se preparado para isso. E em toda a cabine que tem um cristão, é necessário ter um não cristão. Ai, Orécia. Porque eles acreditam que possivelmente se o piloto for cristão e Jesus voltar, vai perder o controle do avião e vai ter que ter alguém lá para dar conta. E a igreja vem para o culto sem esperança, e a igreja vem para o culto sem expectativa. Sabe por que o diabo luta com a tua carne? É porque ele sabe que está aos últimos minutos de Cristo raiar nas nuvens e buscar você. Então ele luta para você pecar, ele luta para você falhar, ele luta para você errar. Mas Paulo nos deixou um mistério. Ele disse assim, ó: nem todo mundo vai morrer, mas todo mundo vai ser transformado. Até quem morreu vai ter o corpo transformado, e a gente subindo vai ser transformado. Ele diz assim: vai acontecer ao som da última trombeta, que aquilo que é corrupto vai se tornar incorruptível. Endoremácia, aquilo que é mortal vai se tornar imortal, e o provérbio será dito. Primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 54, a última parte do versículo: aonde está, ou melhor dizer, a vitória ou a morte foi tragada pela vitória. Você pode levantar a mão para o céu aí. Você pode levantar a mão para o céu aí e dar glória a Deus. Porque possa ser que o culto vai acabar, ou possa ser que ele continue lá no céu.
Que aqui fique só as nossas roupas, só os nossos sapatos, sandália, só as Bíblias, e a gente termine isso aqui, ou melhor dizendo, dê continuidade lá em cima, porque essa é a esperança da igreja, essa é a tua esperança, essa é a minha esperança. Aqui uns brigam por cargo, outros brigam por honra, uns querem ser maior que o outro, outros querem ditar regra, mas o real sentido da igreja na terra é a preparação para o arrebatamento. Quer brigar por cargo? Briga. Quer mandar no grupo? Manda. Quer mandar na igreja? Mande. Faça o que quiser. O importante é a gente se preparar para o arrebatamento. Porque no céu não tem contenda, no céu não tem divisão, no céu não tem maior, não tem menor. Quem manda é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele. Deus está aqui, irmãos, eu estou sentindo a presença dEle. Primeira chamada da cruz é a chamada à santificação. É a gente aprendendo que nova criatura somos, que precisamos melhorar a cada dia, e que essa matéria aqui é corruptível, vai ficar, mas a nossa esperança é um corpo de glória. Você crê nisso? Segunda chamada à comunhão. E o que eu acho impressionante na mensagem da cruz é que a cruz é totalmente centrada em comunhão. E falar de comunhão na igreja é um negócio difícil, porque aonde existem lideranças com visões diferentes, ou departamentos em caminhos distintos, notoriamente existe um pensamento diferente, uma confusão, um atrito. Mas a comunhão que eu quero dizer para você aqui nesse momento não é uma comunhão entreligada com irmãs e jovens, com um grupo de louvor e banda. Não. A comunhão que eu quero falar aqui é uma comunhão real. É a comunhão que vai além de terno, é uma comunhão que vai além de saia, de gravata. É uma comunhão como o propósito inicial da igreja. Sabe aquele versículo em Atos capítulo 2, onde diz que estavam todos reunidos. Eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estavam todos reunidos, e é o que Paulo diz aqui, versículo de número 10. Quando os irmãos chegam e dizem assim: ô Paulo, estão tentando dividir a igreja. Paulo vai falar assim: meus irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, eu rogo a vocês que falem todos uma mesma coisa, que pensem do mesmo jeito. O que é que Paulo estava lembrando? Lembrando a igreja inicial, a igreja primitiva, que até não se reunir na oração coligava os propósitos. É o quê? Orar para ser batizado, para o Espírito descer. Fechou. Aí vem poder de Deus do alto, vem maravilhas, vem batismo, vem línguas, vem tudo. Só que a gente precisa entender o real significado de comunhão. Aí Paulo diz assim, que nós fomos chamados à comunhão, versículo de número 9. Chamados à comunhão. Essa comunhão aqui é a comunhão original, que significa koinonia, o que quer dizer a transformação daquilo que é dois em um. É basicamente a oração sacerdotal de Jesus. No livro de João, capítulo 17, versículo de número 20 em diante, onde Cristo dobra o joelho e fala da seguinte maneira: Pai, eu oro a Ti, para que assim como eu e o Senhor é um, os meus filhos, aqueles que o Senhor me deu, também sejam um. Você já se perguntou por que é que Jesus foi para a cruz? Você já parou para pensar? Teologicamente falando, Jesus na cruz tinha dois propósitos. Vamos lá. Horizontal, braço direito e braço esquerdo. Horizontal, diga comigo, horizontal. Cabeça e pé, diga comigo, vertical. Tô certo? Horizontal,
Jesus estava restaurando uma comunhão, e vertical, Jesus estava restaurando outra comunhão. Verticalmente, cabeça e pé, Jesus estava restaurando a comunhão entre o homem e Deus. Você não entendeu o maior propósito da cruz. O maior propósito da cruz é o que dá sentido a tudo. Se você lê Êxodo 19, olha aqui, se você lê Êxodo 19, você vai perceber que Moisés no monte falava com Deus, e o povo de Israel não podia nem tocar no monte, porque senão Deus matava todo mundo. O povo de baixo ouvia trovões, o povo de baixo via o monte tremer, o povo de baixo via fogo, só que ninguém podia chegar perto. Aí se você ler Atos 2, acontece a mesma coisa. Tem vento, tem fogo e tem trovão. Êxodo 19, os judeus vão dizer que os trovões que se ouviam era como se fossem muitos idiomas sendo dito por línguas diferentes. Em Atos 2, línguas repartidas como que de fogo, e cada um falava em idioma diferente. Sabe qual é a diferença? A diferença é a cruz, que antes da cruz era poder embaixo e Deus em cima. Depois da cruz é poder embaixo e Deus também embaixo. Coloque a mão no ombro desse crente, coloque a mão no ombro desse crente e diga para ele: Deus está aqui. Não diga com autoridade, irmão, diga: Deus está aqui. E como se não bastasse, Deus vai com você para casa, Deus entra com você na empresa, Deus entra com você no carro. Aleluia. Já imaginou isso, irmãos? De cantar com Deus dentro de você, de pregar com Deus dentro de você. Isso é a cruz, irmãos. Isso é a cruz. É por isso que eu não julgo ninguém. Cada um canta do jeito que Deus quer que ele cante. Cada um prega do jeito que Deus quer que ele pregue. Cada um rege do jeito que Deus quer que ele rege. Vieram reclamar para mim um dia do grupo de coreografia da igreja. Falar: nossa, não sei para que dançar na igreja. Meu irmão, se é para Jesus, deixa dançar. O importante é o nome de Deus ser glorificado até no gesto. Isso é Deus reconectando. E horizontalmente era Jesus conectando a irmã Maria com a irmã Josefa, o Beto com o Rafael. Porque o que a gente precisa entender é que não existe uma conexão entre Deus e um homem se não houver uma conexão entre os irmãos. Culto poderoso é culto de comunhão. É culto que todo mundo se ama. É culto que todo mundo deseja estar junto. Mal vejo a hora de ir para a igreja para rever minha irmã, para rever meu irmão, para conversar com fulana, para conversar com ciclano. Isso é comunhão, irmãos. E o que é que a igreja tem perdido? Tem perdido essa essência. Aí a gente se magoa tanto com fulano, aí a gente se magoa tanto com ciclano, que trava aqui, ó, que rompe. Irmão, não deixa isso não. Não deixa isso tirar a presença de Deus da tua vida. Não deixa uma palavra dura da liderança tirar o teu período de comunhão com Deus.
Não deixa, é uma desavença que houve, coloca em dia, irmão, conversa, pede perdão, se abraça, se beija, faz um culto junto, cultua junto, que aí você vai ver o poder de Deus até no ensaio, aí você vai ver o poder de Deus na escola bíblica dominical, nos cultos de ensinamento, Deus falando e a gente adorando, mas é ensino, não tem problema, estou dando glória. Isso que a gente precisa receber da parte de Deus é comunhão, mas é só passando. Você vê algum irmão aí que não gosta de falar com ninguém? Sabe aqueles irmãos que não, meu jeitão, sou fechado e já era? Não. Quem passa pela cruz, irmãos, é paz e amor para a glória de Deus. Paz. A minha Bíblia diz, eu não sei a sua, mas a minha diz que um coração cheio de Deus, um coração alegre, ele deixa o rosto maravilhoso. Dê uma olhada ao 43 para esse crente, vê se ele está bonito hoje, irmãos. Isso. Se tiver bonito aqui, está cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Prometo que eu estou encerrando. O maior propósito da cruz era conectar eu e você e a gente e Deus, a ponto de sermos um. E o que eu acho mais impressionante é que Jesus passou, isso aqui é profético, ou melhor dizendo, isso aqui é profundo. Jesus passou de nos acompanhar para habitar em nós. Você consegue entender essa dimensão aqui? Você passou de acompanhante a morada exclusiva. E você sabia que o único passaporte para entrar no céu é essa morada? Êxodo capítulo de número 12. Quando Deus dá uma ordem a Moisés dizendo, Moisés, prepara um cordeiro. Cada um que tem uma casa no Egito, povo de Israel, prepara um cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue, passa no umbral da porta. Depois se alimenta do cordeiro. O povo fez isso. Por quê? Porque o anjo da morte viria, entraria na casa de quem não tivesse a marca do sangue, mataria. Enfim, profundo isso, profundo. Porque a orientação de Deus para livrar o povo da morte foi passar o sangue no umbral. Sangue no umbral da porta livrou da morte. Só que a orientação para arrancar eles do Egito não estava nessa informação, viria depois. Depois que vocês passarem o sangue no umbral, senta com a família, prepara o cordeiro e come. Porque o que iria dar força para eles caminharem para fora do Egito não era o sangue na porta, era o cordeiro no organismo de cada um. Era ele se alimentando do cordeiro. Aí Jesus vai para a cruz e o sangue dele nos purifica do pecado que nos levaria à morte. Mas a gente só sai do Egito se todo dia a gente estivesse alimentando do cordeiro. Receba isso aí em nome de Jesus. Você não vai levar Jesus do teu lado, você vai levar Jesus dentro de você. Dentro. A partir de hoje, quem fala na tua casa não é você. Quem fala na tua casa é Deus, que fala na tua boca. Prometo que eu estou encerrando. 2 minutos eu encerro, prometo, Beto. Jesus dentro de nós, essa é a chave para herdarmos a vida eterna. Terceira chamada à glorificação. Glorificação ao nome de quem? De Deus. Para os judeus e gregos, a mensagem da cruz, ou Jesus ir parar na cruz, era loucura e tolice. Porque para os gregos, Jesus era muito sábio, então parar na cruz era tropeço.
Para os judeus, Jesus fazia muito milagre. Então, possivelmente, Jesus poderia descer da cruz. Não desceu porque não quis. É tropeço. Só que o propósito de Deus era Jesus passar pela cruz. Aí Paulo vem jogando todo o conhecimento grego, Aristóteles, Platão, tudo por terra. Aí ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. E para os judeus ele diz: a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força humana. Deus pega as coisas desprezíveis, Deus pega as coisas loucas e confunde tudo. Aí eu fiquei perguntando: mas e aí? Por que é que Paulo diz isso? Aí Deus começa a falar com a gente começa a aprender com Deus. E por gentileza, eu queria que você se colocasse de pé, com permissão do Beto. Posso chamar minha esposa para louvar? Aí você se pergunta: mas e aí? Aí você olha para os gregos. Aí você fala assim: os gregos tinham razão. Jesus, 12 anos de idade, pregando para doutores. Que coisa linda. Poderia ser um símbolo grandioso do seu poder. Jesus no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, olha que coisa linda, estampada aí em vários quadros. Jesus conversando com Nicodemos e colocando o chefe da lei no bolso. Ele era sábio. Só que não foi diante a sabedoria aos 12 anos que Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz. Os judeus tinham razão a princípio. Jesus chegar em um homem que destruía a cidade de tanto demônio que tinha e libertar ele. Jesus em João 8 perdoar uma mulher pecadora e livrar ela de um apedrejamento. Jesus curar um homem perdoando o pecado. Um homem que desceu de um telhado, fez ele andar. Só que Jesus não venceu o pecado perdoando os homens. Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. Jesus não venceu a morte chamando Lázaro para fora. Vem para fora, não. Jesus não venceu a morte tocando no esquife do filho da viúva. Jesus não venceu a morte indo na casa de Jairo. Jesus venceu a morte foi na cruz do Calvário. Jesus não venceu Satanás quando mandou Satanás entrar na manada de porcos, quando humilhou o próprio Satanás no deserto. Jesus venceu Satanás dizendo tetelestai. E o que eu acho mais impressionante é que Jesus não glorificou a Deus em vida aqui na terra. Jesus glorificou a Deus na cruz, porque a cruz é o único momento que Jesus faz Deus se levantar do trono, subir nas asas do querubim, voar em direção ao sol, transformar o dia em noite, fender as rochas, rasgar o véu do templo. Coloque a mão no seu coração. Sabe qual que é a resposta de Deus para você hoje? Vem para perto da cruz. Caminhe em
em direção à cruz. Aleluia, Jesus. Se aproxime da cruz. Feche os seus olhos. Senhor, tem gente que entrou aqui, Pai, com a alma amargurada, precisando, Senhor, de uma reconexão. Tem gente que entrou aqui, Senhor, Rei dos Reis, consagro com a sua comunhão dilacerada, tudo que sou, nem se sentindo apto. de gratos louvores transborda o Mas Deus, eu te peço, Jesus, coração. abraça esse crente aí agora. Minha vida eu Cante ao Senhor. entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei Só quem sente a conforme presença a de tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, Ele foi com levado meu ao viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados. Que neles há. Levante as mãos. Levante as mãos. Levante as mãos. A E diga: glória, a Ele a honra, a força, a Ele a glória. Alabai, orabácia. poder. Deus, aonde tiver um crente disponível, Jesus, aonde tiver um coração aberto, e louvor aonde tiver, Senhor, um coração aquebrantado, ao Rei. renova ele, Jesus.
Receba combustível da parte de Deus aí. Contarei a sua Receba combustível da parte de Deus aí para caminhar mais. Pois por tuas mãos foram Receba combustível da parte de Deus. terra, céu e mar e todo ser. Vou encerrar. Que neles há. Segura. Cadê você que está afastado da igreja? Levante a mão assim para mim te conhecer. Você que está afastado da igreja assim, só para mim te conhecer. Só quero te conhecer. Tem alguém? Tem alguém que está afastado da igreja? Tem alguém que nunca foi crente? Mais uma vez, tem alguém no nosso meio que está afastado da igreja? Deus te conhece, Deus sabe. Não vá pelo amigo, vou levantar se o amigo levantar. Não. Tem alguém no nosso meio que está afastado ou nunca foi crente? Faça assim só para mim te conhecer. Só quero te conhecer. Não tem ninguém? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que vocês saiam daqui com a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, queimando em vossos corações. Que Deus abençoe a cada um e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor.